Minhas amigas e meus amigos, acabamos de completar 1 ano e meio de governo, graças a Deus e à confiança do povo, que nos ajudou a derrotar a tentativa de golpe de 8 de janeiro. A democracia venceu. É hora de prestar contas a cada família brasileira. Quando terminei o segundo mandato, há 14 anos, a economia crescia 7,5%. A geração de empregos, o salário e a renda das famílias aumentavam e a inflação caía. Tiramos o Brasil do mapa da fome. De lá para cá, assistimos a uma enorme destruição do nosso país. Programas importantes para o povo, como a farmácia popular e o Minha Casa Minha Vida, foram abandonados. Cortaram os recursos da educação, do SUS e do meio ambiente. Espalharam armas ao invés de empregos. Trouxeram a fome de volta. Deixaram a maior taxa de juros do planeta. A inflação disparou e atingiu 8,25%. O Brasil era um país em ruínas. Deviam defender a família, mas deixaram milhões de famílias endividadas, empobrecidas e desprotegidas. Mas é sobre reconstrução e futuro que eu quero falar. Antes mesmo de começarmos a governar, tivemos que buscar os recursos para cobrir o rombo bilionário deixado pelo governo anterior. Apostavam que o crescimento do PIB não passaria de 0,8%, mas crescemos quase 3% no ano passado e vamos continuar crescendo. O salário mínimo voltou a ter aumento acima da inflação e quase 90% das categorias profissionais tiveram aumento real de salário. Aprovamos a igualdade salarial entre mulheres e homens. Mais de 2.700.000 empregos formais foram criados e a taxa de desemprego é a menor dos últimos 10 anos. Isentamos do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. 24 milhões de pessoas ficaram livres do pesadelo da fome. Reforçamos o SUS. A farmácia popular está de volta e agora com novos remédios de graça. O Mais Médico praticamente dobrou, com 25 mil médicos atendendo em todo o país. Aumentamos o número de vagas nas creches, ampliamos os recursos para as universidades e estamos abrindo 100 novos institutos federais. Lançamos o Pé de Meia, uma poupança para dar às famílias a certeza de que seus filhos não serão obrigados a abandonar a escola para trabalhar. Já garantimos 1 milhão de novas vagas no ensino em tempo integral, para dar aos pais e às mães a tranquilidade de saberem que seus filhos passam o dia em segurança na escola. A proteção do meio ambiente voltou a ser prioridade e reduzimos em 52% o desmatamento da Amazônia. Resgatamos as políticas de proteção dos direitos das mulheres, do povo negro, dos indígenas, das pessoas com deficiência e LGBTQIA+. O Brasil se reencontrou com a civilização. Minhas amigas e meus amigos, lançamos o maior plano safra da história para financiar a agricultura brasileira. O novo PAC está destinando grandes investimentos para obras de infraestrutura, ferrovias, rodovias, energia, drenagem e prevenção de riscos, mais policlínicas, creches e escolas. A Petrobras está produzindo mais e importando menos. Combatemos o crime organizado com a apreensão recorde de armas, drogas, dinheiro e equipamento de garimpo ilegal. Minhas amigas e meus amigos, queremos um Brasil que cresça para todas as famílias brasileiras. Não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, Dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho. É esta responsabilidade que está nos permitindo ajudar a população do Rio Grande do Sul com recursos federais. Aprovamos uma reforma tributária que vai descomplicar a economia e reduzir o preço dos alimentos e produtos essenciais, inclusive a carne. Depois de anos de estagnação, a indústria brasileira está voltando a ser o motor do desenvolvimento. Com investimento recorde na indústria automobilística, de siderurgia, de alimentos e celulose. Isso significa mais empregos, salários e oportunidades para o nosso povo. Já temos uma das matrizes de energia mais limpas do mundo. Demos início à transição energética, ampliando os investimentos em biocombustíveis, hidrogênio verde e geração de energia solar, eólica e de biomassa. Seremos uma potência mundial em geração de energia renovável e no enfrentamento à crise climática.
Abrimos 163 novos mercados internacionais para nossos produtos. Nossas exportações bateram recordes. O Brasil recuperou seu protagonismo no cenário mundial. Participamos de todos os principais fóruns internacionais. O Brasil voltou ao mundo. E o mundo agora vai passar pelo Brasil. Em novembro, vamos sediar a reunião da cúpula do G20, o grupo das economias mais importantes do mundo. Vamos colocar no centro do debate internacional a aliança global contra a fome e a pobreza. Não podemos nos calar diante de um drama que afeta a vida de 733 milhões de homens, mulheres e crianças em todo o mundo. Para tornar o mundo mais justo, estamos levando para o G20 a proposta de taxação dos super ricos, que já conta com adesão de vários países. Ano que vem, vamos sediar a reunião dos BRICS e receberemos a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em Belém. Chegou a hora de trazer o debate sobre o futuro do planeta para o coração da Amazônia. Este é o resultado de uma diplomacia ativa e altiva. O mundo voltou a acreditar no Brasil, na capacidade do nosso povo e em nosso compromisso com a democracia. Minhas amigas e meus amigos, toda mãe e todo pai sabem a dificuldade que é cuidar de uma família. Garantir que os filhos tenham uma boa alimentação, saúde, educação, segurança e um futuro melhor. Para mim, governar é cuidar de milhões de famílias. É o que eu venho fazendo desde o início do meu governo. Hoje, o que falta ao mundo é paz, solidariedade e humanismo. Estamos prontos para dar o exemplo de que aqui no Brasil, a inclusão social, a fraternidade, o respeito e o amor são capazes de vencer o ódio. Boa sorte ao Brasil e ao povo brasileiro. Foi que esse discurso do Lula em relação ao Banco Central ali, né, porque essa é uma briga que já vinha desde antes, né, da eleição mesmo, o Lula já tinha algumas declarações sobre isso. Por que isso começou a entrar no preço, assim? Foi por conta do fiscal, você começou a não ter uma previsibilidade disso e por conta disso os agentes do mercado começam a precificar um cenário de deterioração através do dólar, mas por que isso começou a fazer preço nesse momento, assim? Quais são os fatores que estão levando a alta do dólar em si? Bom, acho que o timing mostra que uma alta correlação das falas do Lula em relação ao Banco Central, pegando o período mais recente, né, gerando essa pressão. Se a gente for pensar, houve um certo período de calmaria, né, em que esse tema, ele, enfim, assim, silêncio do presidente em relação ao Banco Central, o Banco Central vem acortando juros. Aí veio, começou assim, na minha visão, por favor, você me corrija, você está na linha de frente ali do mercado, começou com um dissenso, né? A decisão o dissenso não, a divisão de votos no Copom, do corte de 50 e 25. Aquilo já falou, puxa, parecia que estava tudo bem do lado da política monetária e parece que não está. Aí veio tal almoço do Roberto Campos, naquele convite do governador Tarcísio e especulações sobre ele poder participar de um futuro governo. Aí foi crescendo essa tensão, né? Mas eu colocaria como gatilho inicial aquela decisão dividida do Copom e com a infeliz divisão ali de justamente os membros associados, os novos membros, né, votando para um corte maior. Foi o grande gatilho. Veja, você já está numa situação, primeiro que assim, essa autonomia do Banco Central, ela é recente, é a primeira vez que a gente tem isso, né? De todos os lados estamos vendo ali um aprendizado, uma curva de aprendizado com isso. Aí não tem jeito, essas tensões elas vêm e aí óbvio que o gatilho internacional ele teve um papel central, né? Você vai colocando as más notícias embaixo do tapete até que tem uma hora, tem um gatilho que você vai lá e toda essa energia potencial ela se materializa, né? Agora, de novo, né? Se a gente for pensar, eu vou desviar um pouquinho aqui, mas a política monetária, pensando do ponto de vista assim, do governo, né, das várias políticas públicas, da discussão de política fiscal, quer dizer, quando a gente pensa política econômica, a parte monetária é a mais fácil,
É mais fácil, você não tem que negociar com o Congresso, né? Você assina um papel ali, né? Não tem nada. Tem uma institucionalidade muito bem definida. É uma decisão colegiada. Vamos combinar que é a parte mais fácil? Então, preocupa tanto ruído em cima de algo que era para ser a parte mais, né, palatável. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é que, assim, sim, a gente sabe dos gatilhos, mas revela uma fraqueza do ponto de vista de política econômica que eu acho que direto ou indiretamente impacta preços, sabe? Quer dizer, que grandes temas nós estamos discutindo? Tudo bem, tem a reforma tributária no Congresso, mas era para ser uma agenda mais ambiciosa. Então, tanta energia gasta, eu acho que revela uma fraqueza da política econômica ou das propostas do governo. Eu acho que é isso. Assim, a gente teve ali um período, né, de 15 dias ali onde você teve a mudança da meta do fiscal, né, e que nossa interpretação foi feita de uma maneira atabalhoada, né? Vazou no final de semana, aí de repente na segunda-feira o ministro confirmou o que tinha saído no jornal, na TV Globo, e aí depois viajou, né? E aí o mercado piorou, e aí depois lá em Nova York o Roberto Campos trouxe os avisos, né? sobre os riscos da questão fiscal e dos ativos, e aí depois veio a decisão dividida, né? E aí também essa questão de que o mercado se debateu se era uma divisão política ou uma de visões, né, técnicas sobre o que efetivamente, qual é o cenário, porque no final de contas a gente pode estar aqui discutindo, né, o cenário tecnicamente, mas você acha que tem que cortar os juros, a Zena acha que tem que subir, mas é uma discussão técnica, né? Então, assim, tem um pessoal que tem um viés mais Dove, ou tem uma interpretação diferente do cenário, e um pessoal com viés mais rock. Ou não, é alguma coisa que tocou o seu bate-fone e você resolveu que você vai cortar os juros por algum efeito externo, né? Independente do motivo por trás, a conclusão, no final das contas, é a mesma, né? De que provavelmente no ano que vem, talvez você tenha uma visão de que a política monetária wait and see um pouco mais, ela espere um pouco mais para reagir caso tenha pressões inflacionárias. O mercado, né, interpretou dessa maneira. Então, você pegou ali uma mudança no fiscal mal explicada, né, sem dizer muito bem se tinha alguma medida compensatória, com o Banco Central dividido em que o mercado não sabia o motivo dessa divisão e as consequências disso para frente, e aí a válvula de escape disso acabou sendo o câmbio. E aí você junta com o cenário internacional, fez um perfect storm aí para você ter uma reação especificamente na taxa de câmbio, né, que é um ativo, né, super líquido, né, tem assim, a política monetária, a taxa de juros, bem ou mal, entre aspas, tem um árbitro, né, quanto que você pode desviar ali da política monetária do Banco Central, né, então você vai falar assim, a Selic amanhã precificada no mercado vai chegar a 20, bom, precisa ser um caos, porque você sabe que hoje ela está em 10,5, então você vai 100, 200 bips acima ou abaixo, porque você tem entre aspas, uma âncora, que é a Selic atual, né? O câmbio, você não tem muito bem essa âncora. Qual que é a âncora hoje? É 5, é 5,30, é 6, é 4, não tem entre aspas, né, esse árbitro. Então, tende a ser uma válvula de escape mesmo para o mercado refletir esse cenário, que eu acho que, assim, é muito mais de incerteza, dúvida sobre o que está acontecendo e você se proteger do que uma convicção de que a moeda realmente tem que estar muito acima do que ela está hoje, tá? De novo, a solução parece fácil, mas você precisa fazer, né? Também é aquele negócio, o ministro, o presidente precisam fazer algum tipo de anúncio no dia 20, só porque a solução é fácil não quer dizer que ela vai necessariamente acontecer, né? Não, mas eu gostei desse insight, né, que o preço do dólar, ele não necessariamente reflete o que talvez deveria ser o fundamento da economia. Pode ser muito mais vou me proteger desse cenário, que acho que também se reflete na curva de juros, né, que a curva atual precifica que talvez a Selic tenha que subir aí, entre agora e o final do ano, e eu sei que decisão de Copom não deveria ser tão política, mas não consigo imaginar um Banco Central subindo juros agora. Vamos falar sobre o ministro da Economia do Brasil.
Fernando Haddad, recentemente ele tem implementado diversos aumentos de impostos. E nesse vídeo, vamos discutir como esses aumentos estão influenciando negativamente a Bolsa de Valores brasileira e o mercado. Em geral, os aumentos de impostos acabam gerando incertezas entre os investidores que temem uma carga tributária maior e menor lucratividade para as empresas. Isso pode resultar em uma queda no valor das ações e uma retração no mercado como um todo. Além disso, empresas podem reduzir investimentos e contratações, afetando o crescimento econômico. Alta carga tributária também pode levar a um aumento dos custos de produção e operação, o que pode ser repassado aos consumidores na forma de preços mais altos. Isso pode reduzir o poder de compra da população e diminuir a demanda por bens e serviços, agravando ainda mais a situação econômica. Em nossa opinião, essas medidas do Haddad são extremamente prejudiciais para o desenvolvimento econômico do Brasil. Ao invés de fomentar o crescimento e a competitividade, ele está criando um ambiente de incerteza e desestímulo ao investimento. Acreditamos que uma abordagem mais equilibrada, que busque reduzir a carga tributária e incentivar o setor privado, seria mais benéfica para o país. Você está preocupado com os impactos dos aumentos de impostos do ministro Haddad na economia e quer entender melhor como proteger seus investimentos. Fique com a gente até o final deste vídeo.